Capítulo 1. O arquivo que não constava em lugar algum. O prédio não aparecia nos mapas. Não nos digitais, não nos impressos, não nos arquivos da prefeitura, nem mesmo nas plantas antigas que eu consultei depois. Ainda assim, ele estava lá sólido, de concreto bruto, espremido entre dois galpões industriais desativados na zona portuária de Santos. Eu só cheguei até ele porque o e-mail me disse para ir. O remetente era um endereço institucional genérico, desses que parecem legítimos demais para levantar suspeitas imediatas. O assunto dizia apenas levantamento técnico, acervo não catalogado. O pagamento era bom, o prazo curto, e não havia contato humano algum além daquela mensagem. Eu era arquivista, especialista em acervos considerados irrecuperáveis. Quando algo não fazia sentido, chamavam gente como eu. Capítulo 2. A porta que não gostava de ser usada. A entrada ficava num corredor estreito, sempre úmido, mesmo em dias secos. A porta não tinha placa, número nem fechadura visível. Apenas um leitor magnético antigo, desses que quase ninguém mais usa. O cartão estava anexado ao e-mail em PDF. Funcionou na primeira tentativa. Quando a porta se abriu, tive uma sensação estranha de descompressão, como se eu tivesse passado de um ambiente com pressão errada para outro ligeiramente mais tolerável. Lá dentro, o ar era frio demais para o clima da cidade, e silencioso de um jeito errado, não o silêncio da ausência de ruído, mas o silêncio de algo que não ecoa. O prédio tinha 3 andares subterrâneos. Arquivos, somente arquivos. Capítulo 3. Documentos que não eram antigos nem recentes. Comecei pelo nível superior. Prateleiras metálicas, iluminação fluorescente, pastas pardo-acinzentadas, caixas numeradas. Tudo parecia normal até eu abrir o primeiro documento. Não havia datas. Não porque estivesse rasgada ou apagada. Simplesmente não existia campo de data, nem no cabeçalho, nem no rodapé, nem no corpo do texto. O documento descrevia um evento ocorrido durante o intervalo operacional. Intervalo de quê? Continuei lendo. O texto era técnico, burocrático, impessoal, mas descrevia algo que não cabia em linguagem administrativa. Falava de desvios de continuidade, zonas de baixa coerência, anomalias persistentes não reativas. Aquilo não era relatório científico. Era gestão de algo que não devia existir. Senti um arrepio quando percebi. Todos os documentos estavam escritos no mesmo tom. Não importava o conteúdo. Era como se a linguagem tivesse sido padronizada para não provocar atenção demais. Capítulo 4. O primeiro registro de colapso. No segundo dia, encontrei a primeira pasta vermelha. Era a única daquela cor em todo o andar. Dentro havia apenas um documento. Título: Registro de colapso parcial, unidade costeira. Local omitido. Data não aplicável. O texto descrevia um evento em que a geometria ambiental deixou de sustentar causalidade local por um período limitado. Pessoas haviam relatado sensação de alongamento interno, perda de identidade sequencial e impossibilidade de retorno ao estado anterior. Havia assinaturas. Nenhuma delas parecia humana no sentido completo. Os nomes eram quase nomes, mas sempre faltava algo, uma letra, um acento, um padrão. Fechei a pasta com cuidado. Foi nesse momento que ouvi o som. Não vinha de fora, vinha entre os sons. Capítulo 5. A frequência que não atravessa o ar. O ruído não era alto, não era baixo. Ele não tinha volumes. Era uma frequência conceitual, como se algo estivesse vibrando num espectro que o ouvido só capta por erro. Quando me concentrei nele, senti tontura. Quando tentei ignorar, senti ansiedade. Era impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Continuei trabalhando.
porque em algum lugar dentro de mim uma ideia começou a se formar. Aquilo não era um acidente. O arquivo existia para lidar com coisas como aquela frequência. E de algum modo eu tinha sido considerado compatível. Capítulo 6, o andar que não constava no elevador. No terceiro dia, decidi descer. O elevador só tinha 3 botões subterrâneos. Mas quando pressionei o terceiro, senti o deslocamento durar mais do que deveria. As luzes piscaram. O painel apagou-se. Quando acendeu novamente, havia um botão novo. Sem número. A porta se abriu sozinha. O andar não tinha prateleiras. Tinha espaços delimitados, como baias, cada uma contendo algo que não se movia, mas também não estava exatamente parado. Capítulo 7, objetos que não eram objetos. Não posso descrever o que havia nas baias. Não porque seja indescritível no sentido poético, mas porque não era estável o suficiente para receber substantivos. Havia algo que parecia uma dobra permanente no ar. Algo que parecia um reflexo sem superfície. Algo que parecia uma sombra sem origem. Cada baia tinha uma placa metálica. Nelas, descrições técnicas. Estado contínuo. Reatividade inexistente. Risco contextual. Embaixo, sempre a mesma observação. Não interagir diretamente. Senti o ruído se intensificar. Não como aviso, como confirmação. Capítulo 8, a coisa que não estava contida. No fundo do andar havia uma baia vazia, ou que parecia vazia. A placa dizia apenas: unidade não definida, estado em progressão, observação com tensão teórica. Foi ali que entendi. O arquivo não guardava coisas. Ele retardava processos. Era uma tentativa desesperada de manter certas impossibilidades longe demais do mundo funcional. E algo ali não estava mais funcionando. Capítulo 9, o momento em que eu fui registrado. O som mudou quando eu me aproximei da baia vazia. Ele deixou de ser frequência e passou a ser ritmo. Meu corpo reagiu antes da mente. Náusea, calor, a sensação clara de que eu estava sendo indexado. Vi projetado na parede oposta algo como texto. Não escrito. Atualizado. Novo elemento detectado. Compatibilidade alta. Função sugerida, observação passiva. Tentei recuar. Não consegui. Não havia força física me segurando. Havia coerência. Capítulo 10, o erro fundamental. Entendi, tarde demais, o verdadeiro problema. As coisas naquele arquivo não eram ameaças. Eram sobras ontológicas, versões de realidade que falharam em colapsar corretamente. O universo não as destruiu. Apenas tentou ignorá-las. Mas ignorar exige esforço. E alguém precisava administrar esse esforço. A baia vazia não estava vazia. Ela estava esperando. Não por mim, mas por alguém que pudesse permanecer ali sem desintegrar a narrativa local. E eu já estava ficando difícil de definir. Capítulo 11, o arquivo não foi criado. Não dormi naquela noite. Não por medo, medo exige um objeto claro. O que eu sentia era incompatibilidade crescente. Voltei ao andar superior tentando convencer meu corpo de que aquilo tudo era apenas um trabalho estranho, mal documentado, talvez um projeto abandonado de alguma instituição obscura. Mas o arquivo já não se comportava como um lugar físico comum. Os corredores estavam diferentes. Não maiores, não menores, mais eficientes. Menos espaço desperdiçado, menos distância entre pontos relevantes, como se o prédio estivesse sendo otimizado ao meu redor.
Foi quando encontrei um documento que não deveria existir. Não estava em nenhuma prateleira. Estava sobre uma mesa que eu não lembrava de ter visto antes. O título dizia: Histórico de Implementação, Arquivo de Amortecimento Ontológico. Não criação, implementação. Capítulo 12, o que ele faz de verdade. O documento não explicava como o arquivo funcionava. Explicava por que ele era necessário. Falava de um problema fundamental. O universo, em sua tentativa de manter coerência, nem sempre consegue eliminar completamente versões inconsistentes da realidade. Algumas delas persistem em estados marginais e nem existentes o suficiente para interagir, nem inexistentes o bastante para desaparecer. Essas sobras geram tensão narrativa. O arquivo era um amortecedor. Um lugar onde essas tensões podiam ser retardadas, distribuídas, diluídas ao longo do tempo. Não era contenção total, era adiamento, e adiar exige observação. Capítulo 13, porque eu estava lá. Comecei a entender o critério. Não chamaram cientistas, não chamaram militares, não chamaram teóricos, chamaram arquivistas. Pessoas treinadas para lidar com coisas que não são mais ativas, mas também não podem ser descartadas. Pessoas acostumadas a preservar sem interferir. Pessoas confortáveis com a ideia de que nem tudo precisa ser compreendido para continuar existindo. A compatibilidade não era intelectual, era estrutural. Eu sempre fui alguém que aceitava lacunas. Capítulo 14, a primeira interação que não foi uma. Fui instruído sem palavras, sem ordens, a permanecer próximo à baia vazia. Não havia voz, mas havia uma clareza fria. Minha presença estava estabilizando algo. Quando eu me afastava, o ruído se tornava errático. Quando me aproximava, ele se organizava em padrões quase reconfortantes. Não senti orgulho. Não senti pânico, senti utilidade. E isso foi o que mais me assustou depois. Capítulo 15, o que a baia continha. Com o tempo, percebi que a baia vazia reagia. Não visualmente, mas contextualmente. Documentos novos surgiam nos andares superiores sempre que eu passava muito tempo ali. Relatórios descrevendo eventos externos, falhas inexplicáveis de infraestrutura, áreas costeiras onde pessoas relatavam sensação de deslocamento interno, cidades onde certos bairros pareciam menos reais. Nada catastrófico, sempre o mínimo necessário. O arquivo não impedia colapsos, ele os fragmentava. Capítulo 16, a dissolução do eu operacional. Comecei a perder detalhes pessoais. Não memórias importantes, essas permaneciam intactas. Mas coisas inúteis. O nome do meu professor favorito. O sabor exato de uma fruta da infância. O motivo pelo qual eu gostava de certas músicas. Esses dados eram descartados, como se meu eu estivesse sendo compactado. O que restava era funcional. Observador, registrador, amortecedor. Capítulo 17, o arquivo respira. Em certo momento, percebi que o prédio não seguia mais ciclos normais. Não havia manhã ou noite perceptíveis. A iluminação se ajustava sozinha. O ar mudava de densidade conforme minha atenção. O arquivo não estava vivo, mas também não era inerte. Era um processo contínuo, e eu fazia parte dele agora da mesma forma que uma válvula faz parte de um sistema hidráulico, sem consciência do todo, mas essencial para evitar ruptura. Capítulo 18, a coisa em progressão. A unidade em progressão começou a se manifestar de forma mais clara. Não como forma, como consequência. Quando eu pensava nela, certas palavras se tornavam difíceis de formular.
Quando eu ignorava, surgiam erros nos registros externos. Ela não queria sair. Ela queria se espalhar conceitualmente, ser aceita como possibilidade. O arquivo existia para atrasar isso. Eu existia para atrasar isso. Capítulo 19, a escolha que não foi oferecida. Houve um momento breve, preciso, em que compreendi que eu ainda poderia sair. Fisicamente, ao menos. Mas sair significaria levar comigo parte da progressão. O mundo lá fora não estava preparado para absorver aquilo de forma distribuída. Haveria eventos abruptos, descontinuidades, colapsos locais. Fiquei, não por altruísmo, mas porque permanecer era mais coerente. Capítulo 20, o registro do observador. Escrevi meu primeiro relatório, não para alguém, para o próprio sistema, elemento humano integrado com sucesso, identidade funcional mantida, erosão pessoal dentro dos parâmetros, progressão estabilizada temporariamente. Ao finalizar, senti algo próximo de aprovação, não emoção, alinhamento. Capítulo 21, o limite do amortecimento. Nada falha de repente. Essa foi a primeira lição que o arquivo me ensinou quando começou a se aproximar do seu limite funcional. Os relatórios externos passaram a se acumular com maior frequência, não em volume e em densidade. Cada novo evento exigia menos energia para ocorrer. Pequenos deslocamentos conceituais começaram a se tornar comuns demais para serem tratados como exceções. Cidades costeiras, onde a linha do horizonte parecia ligeiramente curvada. Pessoas que relatavam lembranças incompatíveis com suas próprias biografias. Regiões onde o tempo meteorológico não seguia mais probabilidades estáveis. Nada disso era catastrófico. Ainda, o arquivo continuava amortecendo, mas agora eu sentia o esforço. Capítulo 22, a falsa ideia de controle. Por muito tempo, acreditei que minha presença mantinha o sistema sob controle. Isso era vaidade residual. O arquivo não precisava de mim como indivíduo, precisava apenas de algo que ocupasse aquela posição sem gerar ruído adicional, algo que não exigisse sentido pleno, algo que aceitasse ser parcial. Comecei a perceber que minhas decisões não eram escolhas, eram respostas atrasadas. Quando eu ajustava um relatório, o evento já havia sido redistribuído. Quando eu permanecia mais tempo junto à unidade em progressão, o mundo externo já havia sido levemente reescrito para compensar. Eu não controlava nada, eu confirmava. Capítulo 23, a memória que não me pertence. Minhas lembranças começaram a apresentar anomalias. Não falhas, substituições. Eu me lembrava de coisas que nunca vivi. Não como sonhos, mas como fatos administrativos da minha própria existência. Lembranças sem emoção, mas com contexto perfeito. Uma infância em uma cidade que não existe. Um idioma aprendido e nunca usado. Um rosto familiar que não consigo associar a nenhum nome possível. Essas memórias não eram erros, eram preenchimentos. O arquivo estava usando o que restava de mim para manter continuidade interna, para evitar lacunas funcionais. Eu estava sendo reaproveitado. Capítulo 24, a unidade de progressão se define. A baia deixou de ser indefinida, não por decisão minha. Um novo registro surgiu automaticamente. Unidade, evento de continuidade alternativa. Estado parcialmente integrado, risco irrelevante a longo prazo. Essa última palavra me perturbou mais do que qualquer outra. Irrelevante, não porque fosse seguro, mas porque já havia sido aceito como custo estrutural.
A coisa que não devia existir não precisava mais ser totalmente amortecida. Ela havia se tornado estatística. Capítulo 25, o arquivo começa a diminuir. Percebi o encolhimento aos poucos. Menos prateleiras, menos corredores, menos necessidade de catalogação. Não porque os eventos tivessem cessado, mas porque o mundo estava aprendendo a conviver com eles. O arquivo não estava falhando, estava se tornando obsoleto. E eu era parte de sua função. Logo também seria. Capítulo 26, a última função humana. Recebi ou gerei meu último protocolo. Não havia instruções técnicas, apenas uma constatação. A presença humana já não contribui significativamente para o amortecimento. Recomendação: dissolução gradual do elemento observador. Dissolução, não morte, não desligamento. Dissolução conceitual. Eu não seria removido. Eu seria espalhado. Capítulo 27, o que acontece com o observador. O processo não foi doloroso. Foi educado. Minhas percepções começaram a perder foco individual. Eu ainda via, ainda pensava, mas já não havia um centro claro onde essas experiências se organizavam. Eu estava em todos os corredores ao mesmo tempo, em todas as baias, em todos os registros, depois em nenhum. Meu nome deixou de aparecer nos documentos. Depois, a palavra observador também foi removida. O arquivo não precisava mais nomear aquela função. Ela havia sido distribuída pelo próprio sistema. Capítulo 28, o mundo sem o arquivo. Se você espera uma catástrofe, não a encontrará aqui. O mundo não acabou. Ele apenas mudou de tolerância. Certas coisas passaram a acontecer sem explicação, mas sem causar ruptura suficiente para justificar investigação profunda. Pessoas se adaptaram, instituições se ajustaram, a linguagem incorporou novas ambiguidades. A realidade tornou-se mais flexível. Não melhor, não pior, apenas menos rígida do que antes. Capítulo 29, o que eu sou agora. Não sou mais um eu, mas ainda a perspectiva, ainda a registro. O arquivo não existe mais como lugar, mas sua função persiste como distribuição difusa, uma tendência, um viés estrutural do mundo. Eu sou parte disso agora, não como consciência, mas como inclinação. Quando algo quase impossível acontece e ninguém se surpreende o suficiente para questionar, isso sou eu. Quando um erro de continuidade é aceito como coincidência, isso sou eu. Quando o mundo decide seguir adiante sem resolver completamente uma contradição, isso sou eu. Capítulo 30, registro final, que não é um alerta. Se você leu até aqui, não é porque foi escolhido. É porque, por um instante, sua mente conseguiu sustentar a ideia de que nem tudo precisa fazer sentido completo para continuar existindo. Isso não é perigoso. É apenas verdadeiro demais para ser confortável. Não procure o arquivo. Ele não existe mais. Não tente identificar a coisa errada. Ela já foi incorporada. E não se preocupe comigo. Eu não estou preso. Não estou sofrendo. Não estou observando você. Eu estou distribuído o suficiente para não importar individualmente. E isso é exatamente o que mantém o mundo funcional. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do